Bom dia a todos novamente. Paulo Henrique Dargan falando aqui pela Módulo. Nós vamos iniciar o nosso webinar, são 11h05. Obrigado a todos pela presença. Vou passar a palavra para a nossa primeira participante, que é a doutora Cecília Cunha, do nosso escritório parceiro, a VRA Advogados. Por favor, doutora Cecília, a apresentação é sua. Muito obrigada, Paulo. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite da Módulo. É um prazer enorme estar aqui hoje para conversar com vocês sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Nessa sociedade que a gente vive hoje, movida a dados, né, em que o cruzamento de dados gera uma informação de valor, ainda mais com relação ao dado pessoal. Primeiramente, gostaria de dizer que essa lei ela vem equilibrar uma relação entre o titular do dado pessoal e o agente de tratamento que estava muito desequilibrada, né? A gente já fez vários cadastros em várias empresas e a gente não sabe por onde andam os nossos dados pessoais. Então, da mesma forma que ela vem proteger o indivíduo, ela vem permitir um livre fluxo de dados. Dito isso, a gente pode chegar à conclusão de que a gente está tratando aqui diretamente de um gerenciamento de risco, né? Uma tentativa de mitigar os riscos existentes, principalmente por causa desse valor que o dado pessoal pode gerar. Bom, a lei, ela traz o conceito, né, de dado pessoal, que pode ser o dado pessoal direto, que é o nome, CPF, RG, como pode ser o dado pessoal indireto, que são dados que, cruzados com outros dados, podem nos levar até o indivíduo. Além disso, a lei também fala no conceito de dado pessoal sensível, que são dados que, de alguma forma, atribuem algum juízo de valor e podem ser usados para discriminar alguém. Então, são dados que realmente o agente de tratamento precisa ter um cuidado maior na hora de tratá-los. Bom, a lei também nos dá conceitos de tratamento. O que é tratamento de dados, né, afinal? Vocês vão perceber que o tratamento de dados ele vai desde a coleta do dado até o descarte, envolvendo o acesso, armazenamento, processamento. Então, todo o tipo de manipulação de dado pessoal pode ser considerado um tratamento de dados. Além disso, outro conceito bastante relevante da gente compreender é a diferença entre o controlador de dado pessoal e o operador de dado pessoal. Enquanto o controlador ele decide as finalidades para as quais os dados estão sendo tratados, o operador ele realiza o tratamento de dados em nome do controlador. E por que essa distinção é relevante? Essa distinção vai caracterizar obrigações de cada um deles e responsabilidades. Então, é bastante importante prestar atenção nesse conceito para entender, até porque em vários momentos um controlador pode ser controlador em uma operação e operador em outra, não é um selo, né, que marca a característica. E hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre as medidas que precisam ser tomadas para o tratamento de dados pessoais, as principais medidas, né, as mais relevantes da lei. A começar pelo encarregado de proteção de dados pessoais, que é uma obrigação do controlador, né, de designar um encarregado, que nada mais é que o ponto focal interno e externo. Então, o encarregado de dados ele vai responder ao titular do dado pessoal algum questionamento, tirar alguma dúvida, esclarecer alguns requisitos, ele vai implementar a cultura de proteção de dados pessoais internamente e ele vai ser o canal de comunicação da Autoridade Nacional de Dados Pessoais com a organização. Por isso é muito importante que esse encarregado ele tenha autonomia nas suas medidas, né? E que ele responda diretamente à direção. Esse encarregado de dados pessoais também pode ser pessoa jurídica, como pessoa física. O relatório de impacto de proteção aos dados pessoais é um relatório que deverá ser feito toda vez que algum tratamento de dados pessoais puder causar algum risco às liberdades e aos direitos do titular. Então, assim, quando eu preciso me preocupar de fazer preparar um relatório de impacto? Exemplos, né?
Quando houver tratamento de dado sensível, é importante fazer. Quando houver o uso de novas tecnologias para o tratamento de dados, é importante fazer também. Quando houver um processamento de dados, um tratamento de dados em alta escala, também é relevante. E quando não restar claro, né, a necessidade da emissão do relatório, ainda assim, a gente recomenda que ele seja realizado como uma ferramenta útil para ajudar os controladores no cumprimento da lei. Além disso, a autoridade ela pode pedir ao controlador, né, a elaboração desse relatório a qualquer momento, principalmente com relação aos dados sensíveis, e a autoridade também pode pedir esse relatório de impacto quando o tratamento tiver como fundamento a base legal, né, uma das 10 bases legais, o interesse legítimo. Além disso, é muito importante que tanto o controlador quanto o operador de dados mantenham um registro das suas operações. E o que é isso? É o famoso data mapping. É a pergunta que a empresa tem que fazer para si é como é que os dados se movem na minha organização. Então, é mais ou menos você entender, fazer um raio-x do que você coleta, do tipo de dado que você tem, a base legal, a finalidade, com quem você compartilha esse dado, qual é o fluxo dele na companhia. Porque, de alguma forma, esse fluxo de dados vai fazer a empresa entender os dados que ela coleta, que ela não precisaria coletar para prestar o serviço, por exemplo, então reduz a responsabilidade dela a partir do momento que ela enxuga, né, o número de dados pessoais que ela coleta, e ela se conhece melhor a partir desse registro. Como a gente falou previamente, a questão do interesse legítimo, que é uma das bases legais, é uma das bases legais mais relevantes, porque, na verdade, a gente costuma fazer um teste de 4 passos para poder aplicar essa base legal. E por que esse teste de 4 passos é relevante? Toda a Lei Geral de Proteção de Dados, ela gira em torno da produção de evidências. Então, a partir do momento que a gente analisa a legitimidade, a necessidade, o balanceamento e se há salvaguarda para o tratamento do dado, a gente consegue, de alguma forma, mapear aquilo, evidenciar aquilo e emitir um parecer que resguarde, de certa forma, o agente de tratamento. Outro aspecto bastante relevante é que a lei ela dá um rol de direitos ao titular, obviamente, observando a particularidade de cada caso, né, do caso concreto, em que o direito do titular se torna também uma obrigação do agente de tratamento. Então, por exemplo, da confirmação da existência de tratamento de dados, conceder o acesso a esses dados, e isso tem que ser no prazo de 15 dias, informações sobre o consentimento, se eu não der o consentimento para o tratamento deste dado, o serviço pode ser prestado ou não, posso revogar o consentimento, posso pedir revisão de decisões automatizadas que, de certa forma, interfiram e prejudiquem os meus interesses, entre outros. Outra obrigação da lei, super importante, é a adoção de medidas de segurança técnicas e administrativas para proteger o dado pessoal de acessos não autorizados e tal. Com relação a isso, a gente tem um vasto, um rol de normas técnicas de segurança da informação, ISO 27000, ISO 27001, ISO 27002, agora em discussão a 29100, que de certa forma já existiam, né, há mais tempo, mas que a lei vem legitimar e obrigar as empresas a aplicarem essas medidas de segurança para proteger o dado pessoal. Fora isso, a gente também fala do Privacy by Design, que é a ideia de privacidade, o conceito de privacidade desde a concepção do produto ou do serviço até a execução dele. Então, é muito importante que todas as áreas, que o tema proteção de dados permeie todas as áreas da empresa, porque, por exemplo, de criação de produtos, o RH, o jurídico, todas essas áreas precisam estar ok e caminhando no mesmo sentido para poder, enfim, evoluir no tema. Outra obrigação que a lei dá para o controlador de dados é que ele possa realizar a comunicação à autoridade nacional no caso de incidente de segurança. Então, nesse caso, essa notificação precisaria ser enviada em prazo razoável, o que ainda não foi definido pela autoridade, mas que será. Precisará prestar informações sobre os titulares, informar quais são os riscos relacionados ao acidente, a classificação dos dados pessoais, as medidas de segurança adotadas e os possíveis motivos de demora para o envio dessa notificação. Bom,
um assunto que fica, né, martelando na nossa cabeça é a questão da sanção, mas e as penalidades? Como é que a gente pode evitar, né, uma penalidade, já que o risco existe e o que a gente tenta fazer aqui é nada mais do que uma mitigação desse risco já existente. Então, eu trouxe enfim, a questão da visão mais holística, por quê? O termo holístico, o adjetivo holístico, ele vem do termo grego holos, que significa inteiro, significa o todo. O que eu quero dizer com isso? Na hora de aplicar uma sanção, a autoridade nacional ela vai entender o incidente como um todo. Ela vai analisar a boa-fé do infrator, ela vai analisar a cooperação desse infrator para tentar resolver o problema, ela vai analisar a reincidência. Então, por isso que o tempo todo a gente fala da produção de evidências, porque, de certa maneira, embora o incidente ocorra, se o agente de tratamento tiver feito tudo que ele puder, tudo que ele poderia ter feito para poder mitigar aquele risco e melhor, para poder evitar que o dano seja maior, isso, de certa forma, vai impactar diretamente na sanção que ele vai receber. Por isso, além das obrigações, né, do que a gente precisa realmente providenciar, se atentar para poder arrumar a casa e fazer as coisas darem certo, a gente traz aqui as recomendações, melhores práticas, a vantagem competitiva que a empresa pode conseguir no caso de estar compliance e se tornar referência nisso, né? E a internalização da cultura de proteção de dados pessoais. Então, para isso, o que a gente, né, não é uma obrigação específica da lei, mas a lei, inclusive, tem um capítulo sobre boas práticas e governanças, então isso é realmente relevante, que é você organizar normas técnicas, padrões, manuais, ações educativas, políticas de privacidade, política interna, externa, orientação ao titular do dado, seja ele interno, porque a empresa, como controladora de dados, tem os seus funcionários, tem os seus colaboradores, e esses dados também precisam ser protegidos, não só, né, de cliente e tal. E isso tudo a gente coloca em prática num programa de governança em privacidade. Então, é um programa que acompanha a empresa durante um ano inteiro, através de várias medidas de políticas e de, enfim, workshops, que é o que nós fazemos com os nossos parceiros. A gente implementa esse programa de privacidade e proteção de dados, dando um giro 360 a partir do momento que nós e nossos parceiros de cyber e de IT, a gente une forças, porque a gente entende, afinal de contas, que o jurídico, que o legal nessa questão é a parte superficial, porque dentro da empresa, as questões técnicas de segurança, elas são muito anteriores para poder obter o compliance com a norma. Eu espero ter conseguido, enfim, elucidar os pontos mais relevantes, as obrigações da Lei Geral de Proteção de Dados. Agradeço mais uma vez o convite e estou à disposição para o que precisarem, meu e-mail está aí. Enfim, agradeço muito. Valeu. Olá, bom dia a todos. Paulo Henrique Dargan falando aqui de novo pela Módulo. Obrigado, doutora Cília, pela apresentação. É interessante a gente fazer realmente esse bate-bola entre a parte legal e a parte técnica, e foi pensando nisso que a gente trouxe essa discussão que tem mais a ver com o entendimento dos desafios técnicos, né? A gente fez recentemente a parceria com a VRA, que nos trouxe uma grande capacidade de entendimento maior pela parte jurídica de toda essa questão com o compliance com o LGPD, e em decorrência além, né, dessa discussão sobre a parte legal, que é uma parte relevante, a gente também precisa colocar em ação as alterações e as correções sob o ponto de vista técnico. Para atender essa demanda de o que seriam esses desafios, a Módulo se reuniu com a Microsoft para discutir um modelo que pudesse ajudar nossos clientes e parceiros em comum a entender esses desafios técnicos. E disso surgiu o que nós estamos lançando hoje com a Microsoft para o mercado, que é essa discussão sobre um Quick Assessment de LGPD focado especificamente na parte técnica. A parte de legal a gente resolve com os nossos parceiros, por exemplo, a VRA,
que tem amplo conhecimento e pode complementar. As soluções são complementares, é importante que todos que estejam ouvindo tenham esse conhecimento de que é preciso buscar tanto um apoio jurídico quanto um apoio técnico para que a solução de conformidade consiga cobrir todas as necessidades da lei. Para que a gente possa fazer esse quick assessment que a gente pensou, rapidamente, a doutora Cília já fez uma boa apresentação, mas eu vou só repetir alguns pontos importantes da Lei de Proteção de Dados, né? A questão do direito de privacidade e aumento do dever da proteção, e é aí que entra muito da nossa necessidade técnica, porque a maioria dos dados hoje, acho que não é nenhuma novidade para ninguém, estão em muitas mídias digitais, estão em sistemas, estão trafegando em servidores, e eles fluem por dentro das organizações, em boa parte, se não por toda parte, por meios computadorizados. Então é importante que se tenha noção disso. A doutora falou sobre essa questão do fluxo, do data flow, por onde o dado está passando, como ele é tratado, e muitas organizações sequer conseguem ter uma noção bastante clara de exatamente por onde esses fluxos estão seguindo. E isso é importante fazer para que se possa definir uma estratégia de proteção, sob o ponto de vista digital, dessa infraestrutura que seja eficaz, né? Então, a LGPD ela significa, para a organização especificamente sobre esse ponto de vista técnico, um chamado à atenção, vamos dizer assim, de que entender esse risco de conformidade é importante, em primeiro lugar. Eu acho legal a colocação da doutora Cecília de que algumas normas técnicas já existem há bastante tempo. A Módulo é uma empresa de segurança da informação, pioneira no Brasil, acho que todo mundo conhece já de muitos anos, tem mais de 30 anos, e, portanto, a gente já fala de assuntos que protegem dados há muito tempo. Mas a lei vem com uma chancela governamental de que agora não há muito mais o que escolher. É obrigatório fazer uma série dessas coisas, e esse levante, vamos dizer assim, de preocupação em relação à segurança da informação e à segurança cibernética não é uma novidade. Isso vem acontecendo há pelo menos 2 anos, desde a edição de normas e regulamentos, tanto do governo federal, governos estaduais e outros normativos, que vem reforçando essa noção de que as organizações precisam se proteger. A lei é projetada para proteger especificamente dados pessoais, e ela tira um pouquinho, né, aumenta bastante as responsabilidades das organizações. A gente costuma falar que desde quando começamos a fazer aquelas colocações de vou colocar um checkbox no meu sistema de coleta de dados dizendo que o usuário aceita dividir aqueles dados conosco, e aí eu estou bem. A partir daí eu estou tranquilo. Com a LGPD, isso é justamente o contrário, né? A partir do momento em que você está coletando dados de alguém, é que começa a sua verdadeira responsabilidade. Aquele dado passa a ser sua responsabilidade para garantir a segurança, você precisa estar bastante estruturado sob o ponto de vista legal, como a doutora Cília falou, sobre por que você está pegando aquele dado, para que você vai pegar aquele dado, qual é a finalidade, a necessidade daquilo para o teu negócio, e além de tudo, depois que você conseguiu justificar tudo isso, você tem que comprovar que você está mantendo aquele dado seguro. E isso é muito importante. Muitos processos vão precisar ser implementados em razão disso, e é daí que vem toda a necessidade da formação de um projeto e de um programa para que as organizações se planejem para estar em conformidade com isso. A LGPD é bastante crítica, né? Eu imagino que esse webinar nosso foi um recorde de inscrições, nós tivemos aí acho que o dobro das inscrições do nosso maior webinar até hoje, o que mostra que está todo mundo bem antenado em relação a esse assunto. Há previsão de multas graves aí para descumprimento, embora evidentemente haverá, como a doutora Cília falou, todo o entendimento mais geral do que seria um incidente, mas é importante levar a sério. O prazo está cada vez mais próximo, né? A gente está aí há cerca de pouco mais de um ano para a lei entrar em sua completa efetividade, e ela se aplica, isso aqui é mais importante, a praticamente todas as organizações. Ela não faz nenhuma distinção de segmento, ela não escolhe quais as empresas ou tamanho de empresa para se adequar. Todo mundo que trata de dados de alguma maneira, todo mundo que tem algum dado pessoal na sua infraestrutura, é importante ressaltar o que a doutora Cília já disse, que não é só dado de cliente,
organizações que têm seus colaboradores, seus sócios e tal, tudo isso é dado pessoal e precisa ser protegido, né? A gente pode ajudar de alguma maneira. Depois desse preâmbulo sobre a importância e algumas ratificações em relação a isso, a forma que a gente pensou de ajudar rapidamente as empresas que ainda estão no início de seu programa seria entender quais são esses gaps de conformidade no primeiro momento e identificar os desafios de segurança em conformidade de dados. Para isso, a gente montou com a Microsoft esse programa específico pelo lado técnico de um Quick Assessment, que a gente tenta em pouco tempo e mostrar para o cliente, passar para ele um plano de ação para entrar em conformidade que atenda a essas necessidades todas sob o ponto de vista técnico. Então, desde a identificação de processos que precisam de conformidade, a avaliação do nível de maturidade com a LGPD da infraestrutura e criação de um roteiro de conformidade com a LGPD para os casos específicos de técnico, e isso vai se complementar com o mesmo trabalho que a VRA faz sob o ponto de vista legal. E aí sim o cliente terá uma capacidade mais plena de atender a conformidade sob o ponto de vista completo. Esse Quick Assessment tem algumas atividades específicas. Ele foi pensado para ser bastante célere, não é um trabalho que demora muito, não deveria demorar muito, claro que tem as especificidades do tamanho de cada organização, mas a gente pensou em uma duração estimada de 2 semanas de execução, e só para dar para vocês aqui um panorama geral do que é esse trabalho. Esse trabalho pode levar até 30 dias entre setup e finalização, mas o assessment, de fato, em cerca de 2 semanas, e ele consiste em 4 fases, grosso modo 4 fases, um contexto para levantamento desses requisitos, entendimento aí de quem são as pessoas que a gente vai falar, qual é a dimensão do negócio, essas coisas, sistemas e processos que estão aí no escopo desse data flow, né? Entendimento do data flow, vamos dizer assim, a análise propriamente dita, em que a gente tem que investir e colocar lá esforços da organização e também do lado da módulo para entender onde é que há os desafios de segurança, onde é que os controles estão ainda aquém do mínimo necessário. Um processo de avaliação em que a gente ajuda as empresas a entender a criticidade daquilo e priorizar, e por fim a geração do resultado, que é basicamente o plano de ação já estruturado, com as sugestões de remediação, o que você precisa fazer. Não é um simples gap analysis em que o resultado é uma lista de coisas que você está em não conformidade. Isso não serve para muita coisa. A gente precisa apontar o caminho e ajudar as organizações a se colocarem em conformidade. Então, eu diria que o resultado desse trabalho que a gente bolou seria meio que uma receita de como executar um programa que aí vai se estender ao longo do próximo ano, até a entrada em operação da LGPD no ano que vem. Então, esse é o interesse, né, da nossa oferta. Para que a gente consiga fazer isso rápido dessa maneira, a gente precisa de automatização. E é aí que entra o expertise da Módulo, que muitos que estão participando já participaram de vários outros webinars nossos, que é o Risk Manager. O Risk Manager é nosso software e ele nos ajuda a automatizar esse processo de verificação de conformidade e por isso nos dá essa efetividade, não é? A gente deixa de usar aquelas questões todas de planilha para lá e para cá, e entrevista com física e tal, a gente pode passar isso para um ambiente automatizado que ganha muita escala, porque a gente dispara entrevistas automáticas online, as pessoas interagem com o software pode ser intuitivo sob o ponto de que a gente consegue construir as entrevistas na necessidade que a gente precisa. Eu não vou falar sobre o Risk Manager aqui, porque ele é muito grande, então vou focar especificamente nos 2 pontos que a gente mais utiliza, que são as entrevistas online, em que a gente pode disparar por e-mail, via rede mesmo, para todos os envolvidos e participar junto com as empresas no preenchimento dessas lacunas e no entendimento dessas perguntas, mas de um ambiente automatizado, um ambiente que traz essa celeridade. Uma vez respondida essas perguntas das entrevistas, a gente já está gerando uma base de dados importante para esses indicadores e para a formação do plano de remediação que vem logo na sequência.
Os relatórios já estão todos prontos no nosso software, então a geração desses resultados também é rápida, por essa razão, a nossa previsão de trabalho ser curta, por conta da automatização toda que já está feita. O Risk Manager já tem relatórios específicos da LGPD, montados com o entendimento da LGPD, que uma vez realizado o assessment, como já está tudo no software, basta a gente emitir o relatório para que o cliente fique com aquele resultado e aquele plano de ação para o seu programa de conformidade, vamos dizer assim. Além disso, a Módulo também pode ajudar mais, e isso é para além do assessment, com a construção das políticas, como a doutora Cecília falou aqui, naquela visão mais completa do que seria manter um programa de conformidade, ajudar vocês todos com a consultoria necessária para entender o que é o mínimo que vocês precisam fazer, e inclusive ajudar a fazê-lo, e conscientizar também, que é uma parte importante. Então, toda a parte de treinamento, desde fazer, às vezes, um workshop mais com a direção e alta gestão para conscientizar o board da empresa sobre esse investimento, tirar as dúvidas sobre como seria o LGPD. Esse webinar tem o interesse de trazer para vocês essas informações, mas ele não se basta, né? Ele não se pretende ser a resposta definitiva sobre a LGPD, porque a gente fala em muito pouco tempo, a gente não gosta de ficar fazendo webinar muito grande, para não ser chato para ninguém, para permitir que todo mundo participe. Havendo interesse, contactem a gente, porque nós estamos totalmente abertos a expandir essa discussão dentro da sua organização, para a sua empresa ou para o seu conjunto de empresas. E a gente faz isso sempre. A cada webinar que a gente apresenta, muitos de vocês convidam para que a gente faça apresentações e a gente está disponível para isso, tá? Mais uma vez, obrigado a todos pela presença. As perguntas a gente vai responder ao final, né, da apresentação. Para manter aqui o nosso timing, eu vou passar a palavra agora para o Fernando Neri, que vai fazer uma exposição sobre a parte de segurança cibernética. Obrigado a todos mais uma vez. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Meu nome é Fernando Neri, eu sou um dos sócios da Módulo. Nós pretendemos falar um pouco sobre a integração entre LGPD e segurança cibernética, que é um tema que nós temos conversado bastante, trocado muita ideia, uma série de clientes no dia a dia, uma vez que isso está cada vez mais integrando a segurança cibernética ao negócio. Talvez o artigo 46 fosse suficiente para falar desse assunto, para motivar as organizações a tratar de segurança cibernética. Ele diz que os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizados de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Esse artigo é extremamente relevante, pode ter muita coisa por trás dele, mas não é só ele. Toda a legislação ela procura falar sobre elementos que tratam de segurança cibernética. Então, alguns pontos importantes para saber sobre a LGPD. É necessário integrar conhecimento heterogêneo, acho que dificilmente uma pessoa só ou um grupo de pessoas com o mesmo conhecimento vai conseguir um bom resultado. As políticas de segurança não são suficientes, principalmente da forma que elas eram feitas antes. As exceções à lei também precisam investir em proteção, mesmo que ela seja uma exceção, ela precisa tratar a proteção dos dados pessoais. Os dados públicos, né, que não são restritos, também demandam proteção, porque o dado público não pode ser alterado. Os dados não estão só em bancos de dados, é uma coisa que eu tenho visto bastante, várias organizações falando, focado em proteger bancos de dados, mas os dados estão espalhados em vários lugares, e a participação do usuário é fundamental, a gente vai ver isso aí. A LGPD ela é complexa, ela demanda uma série de conhecimentos, eu destacaria 3, o conhecimento jurídico, as regras de negócio em sistemas, se você lê a lei, você vê que em diversos lugares exige isso, e regras de segurança cibernética. O que nós procuramos nos posicionar é exatamente nessa área de segurança cibernética. Por isso, inclusive,
buscamos parceiros, né, como é o caso da VRA, que está hoje conosco no webinar, e para complementar esse nosso conhecimento. Nós procuramos, né, sempre dar uma ideia prática de como fazer isso. Essa é uma lei focada no negócio, não na infraestrutura, então é top-down. Se os dados pessoais estão armazenados, né, de acordo com a necessidade, é necessário realmente fazer uma estrutura de processos, sistemas, serviços e os ativos cibernéticos. Por outro lado, o risco é bottom-up, ele vai de baixo para cima. Você vai ter o risco do ambiente cibernético e ele vai atingir. Então, a partir disso aí, você vai conseguir saber o risco cibernético dos seus sistemas que tratam dados pessoais. A legislação hoje, ela está muito vinculada à questão do risco cibernético. O risco cibernético é um risco crítico quando se fala em riscos corporativos. As empresas hoje, né, além de informações que tratam de dinheiro, finanças, cartões de crédito, também tem hoje os dados pessoais, né, o dado das pessoas, também como um ativo muito importante. Então, quando se fala hoje em governança corporativa, risco integrado, risco corporativo, tudo isso, o risco cibernético ele está ganhando um destaque cada vez maior. Quando se fala em atender normativo, nenhum regulador mais está preocupado em falar em exigir segurança, né? O Banco Central, por exemplo, a primeira resolução do Banco Central que falou sobre segurança na internet é de 1996, há 23 anos atrás. Então, nós não podemos hoje achar que o regulador vai pedir para você estar seguro. Não pede mais isso, as normas não têm mais isso. Elas pedem para mostrar que está seguro e pedem para você mostrar que tem capacidade de resposta. Esse realmente é o seu desafio e na LGPD não é diferente. Um exemplo, né, de uma lei de uma resolução do Banco Central bem madura com relação a isso, é a resolução 4658, que exige que as instituições financeiras tenham segurança cibernética e também tratem os serviços de nuvem. E olhando para a segurança cibernética, basicamente ele fala sobre esses elementos, mostrar que está seguro e capacidade de resposta. E a parte de serviço de nuvem é gestão de contratos e fornecedores. Uma norma como a LGPD, né, é muito focada, se fala muito nas multas, nas ações judiciais, né, que podem ocorrer, mas o maior problema existente é realmente o dano à reputação. Esse é o maior desafio, porque o dano da reputação ele é imediato. Quando ocorre o vazamento, todo mundo passa a saber, os concorrentes começam a tripudiar, e aqui no Brasil o Ministério Público tem atuado bastante, inclusive, usando, né, o conhecimento da lei, mesmo ela não estando ainda em vigência, mas usando todos aqueles princípios da lei como uma prática, né, como uma série de procedimentos que devem ser tratados. Então, eu gostaria nós vamos falar um pouquinho sobre o CIS, né, que é o Centro de Segurança Internet. Ele é onde tem os padrões nos Estados Unidos. Então, por exemplo, como que eu demonstro segurança em nuvem? Eles têm, por exemplo, um benchmark de segurança para o Azure, tem para a Amazon, para o Google, e também eles fizeram um documento desse para o GDPR, sempre fazendo, né, um correlacionamento, sempre procurando fazer com que você pegasse o controle do CIS, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre ele, e vinculasse ele aos artigos do GDPR. Nós, da Módulo, fizemos uma coisa bem parecida com isso, ou seja, nós pegamos o CIS e cruzamos com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se nós olharmos a lei, eu procurei marcar aqui em vários lugares da lei, aonde que se fala sobre segurança cibernética. Fala sobre melhores práticas, ou seja, melhores práticas também estão ligadas à necessidade do usuário. Pode ter, né, como nós falamos no CIS, um correlacionamento entre a norma e o CIS, porque ele fala de classificação de informação, fala de gestão de incidente, fala de diversos elementos que são necessários e você precisa implementar tecnicamente, você precisa escolher um framework. Outro ponto também é que muitas vezes se fala, mas eu sou uma exceção, eu sou governo, eu trabalho com segurança pública, eu sou uma exceção. Mesmo sendo uma exceção e você não entrando nas regras, né, principais da normativa, você precisa proteger mais ainda a sua informação. A sua informação não pode ser um ponto de fragilidade dos dados pessoais. Da mesma forma, existem vários lugares que tratam de classificação da informação. O dado pessoal sensível, né, dado religioso, referente à saúde, vida sexual, dados de criança ou adolescente, por isso que eu falei, inclusive, da questão das regras de negócio e sistema,
eles são extremamente relevantes para você tratar dentro de um modelo de classificação. Muitas pessoas também falam, mas depois que eu peguei o consentimento do usuário, está resolvido. Nada disso, é o contrário. Quando o usuário dá o consentimento, que você tem a obrigação de proteger, você tem a obrigação de tratar os seus dados de uma forma mais rigorosa ainda, porque você passa a ser um custodiante dessa informação. Os dados públicos, né, como nós falamos, também precisam ser protegidos, porque se um dado é público, ele não pode ser alterado. Então, a proteção é contra a alteração, não é uma proteção de confidencialidade. Mesmo os dados pessoais de acesso público, considerados públicos, eles precisam também de proteção contra a alteração e, muitas vezes, para garantir a disponibilidade. Também a lei trata, né, de transmissão de informação para o exterior, relação de confiança, e hoje se fala muito no smart contracts, que são contratos baseados em blockchain e que traçam as regras de relacionamento de forma automatizada. Então, se você troca a informação de alguma maneira com algum parceiro seu, esse parceiro ele é um corresponsável, tem a responsabilidade solidária com você. É importante estar ligado nesse assunto. Muitas vezes, né, dentro da lei, tem algumas coisas curiosas. Por exemplo, quando se fala em pesquisa na área de saúde, ele fala que esses dados serão tratados exclusivamente dentro do órgão. Então, já chega ali e já proíbe o uso de nuvem. Será que é isso mesmo? Como é que faz essa interpretação? Então, você precisa entender a lei vinculada ao seu negócio e às suas necessidades. Então, você pega, por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz, que é um importante órgão de pesquisa na área de saúde. Será que ele não pode pegar dados pessoais e processá-los na nuvem de alguma maneira? Então, isso aí também é um desafio jurídico e de segurança cibernética. Também a norma trata da questão da gestão de incidentes, é muito claro, a 4658 do Banco Central que eu falei para vocês, também trata de gestão de incidentes, e esse é um elemento bastante relevante, porque é aquilo que eu falei para vocês de ter capacidade de responder. Não é só ter um sisteminha que você registra ticket, que você faz estatística, ou seja, é um sistema que dê apoio realmente à sua resposta às ocorrências, aos incidentes e às crises. Bom, então eu disse que é necessário, né, hoje, principalmente, você ter capacidade de resposta e você mostrar que está seguro. Como é que eu mostro que estou seguro e realmente faço um tuning, aumento a proteção? O Centro de Segurança da Internet dos Estados Unidos, né, a Módulo é até membro desse centro, ele trata o ambiente com 3 tipos de framework. Um framework de risco, nós usamos a ISO 31000, um framework de programas, que é uma estrutura, nós usamos o NIST CSF, temos usado cada vez menos a ISO 27000, porque ela não foi atualizada, né? A parte de privacidade dela, por exemplo, é só uma citação. E também usamos o CIS, porque o CIS ele é mais técnico. Ele é publicado todo ano, ele é um consenso, fazem diversas reuniões, ele publica script. Então, o NIST ele é um conjunto, né, de regras, ele é um framework de verdade que fala sobre os elementos de segurança cibernética. E o CIS ele tem 2 grandes famílias, né, principais. Ele tem outras também, mas essas são as principais. Um são os controles, que são 20 controles, vou mostrar rapidinho para vocês, e outras são os benchmarks. Esses benchmarks, eles são scripts, numa linguagem chamada OVAL, que fazem a avaliação da sua configuração. Os 20 controles são esses aí, o primeiro é inventário de hardware, o segundo inventário de software, depois análise de vulnerabilidade contínua, em quarto lugar a gestão de senhas com privilégio, em quinto a gestão de configuração, que é onde entra aquele benchmarking que eu falei, e o sexto a gestão de logs. E aí ele vai em todo o processo. O consenso fala que você precisa implementar os 6 primeiros, por isso nós sempre começamos com os 6 primeiros. Pra vocês terem ideia, é raro nós encontrarmos alguém, por exemplo, que tenha inventário de hardware. É muito comum encontrar a área de segurança que nunca botou a mão no inventário de hardware, porque isso é coisa da área de infraestrutura da organização. Então, esses são os elementos que nós cruzamos com a LGPD para podermos fazer uma ligação entre a lei e entre a legislação e os aspectos técnicos, porque aqui, por trás desses controles, existem diversos subcontroles, né? O CIS Benchmark, então, vocês podem olhar aí que tem diversas tecnologias, né? Várias tecnologias,
E para cada uma delas, quando você clica nesses botões verdes grandes, você vai ao script que analisa a configuração. E esses scripts são consensos que buscam realmente analisar e falar para você quais são as configurações de segurança. O nosso software, que é o módulo Risk Manager, tem um interpretador desses scripts, então nós plugamos nesses scripts, implementamos ele dentro do Risk Manager e rodamos eles para fazer análise de configuração para realmente dar uma segurança maior dentro da organização. Então, olha, eu falei que nós mapeamos o SIS com a LGPD, mas o SIS também é mapeado com o NIST. Então, esse uso de diferentes frameworks, nós chamamos de módulo de Meta Framework, nós vinculamos a ISO 31000 para quê? Para dar à segurança cibernética um viés de segurança corporativa. Nós mapeamos a ISO 31000 com o NIST com o SIS e o SIS com a LGPD. Isso permite que a gente tenha realmente uma implementação da resolução de forma de bastante alto nível. E quando nós olhamos a informação pessoal, né, nós falamos muito do ativo cibernético, ela pode estar na TI, ela pode estar com os usuários e pode estar também na mão dos fornecedores. Então, esses dados, né, muitas vezes se fala, vou proteger meu data center, meus grandes bancos de dados, mas áreas, por exemplo, como RH e marketing, várias delas já baixaram os dados. Então, os dados estão espalhados em um monte de planilha Excel, ou usam informação em nuvem, né? E o curioso, né, da área de marketing é que a área de marketing, né, eu até li alguns desses livros aí, aprendeu durante muito tempo a pegar dados pessoais e tratar esses dados pessoais para gerar oportunidades de marketing, né? Na época desses livros aí, eu até peguei o meu Max Marketing, Mercado Livre, está custando mais de R$100, ainda bem que eu guardei ele há vários anos aí. Então, esses livros ensinam exatamente a fazer isso, como é que você monta o marketing com dados pessoais, e nenhum deles imaginavam que ia haver uma pressão tão grande de privacidade. Então, para isso, o que nós fazemos? Envolvemos o usuário, fazemos entrevista online, além de toda a análise do ambiente tecnológico, cibernético, nós também fazemos entrevistas online. Então, a nossa oferta é uma oferta de segurança cibernética, nós aplicamos os 6 primeiros controles, porque você precisa mostrar que está seguro, aproveitamos o que você já tem em termos de scanner de hardware, sistema de inventário, sistema de vulnerabilidade. Se você não tem, nós recomendamos algum software livre para que você possa começar a entrar nesse jogo aí rapidamente. Implementamos um modelo, né, de gestão de incidentes, usando o Telegram ou o WhatsApp, e também fazemos entrevistas online. Procuramos, né, dar uma cara integrada, aí vocês estão vendo um exemplo de configuração com um CIEM, com um sistema de vulnerabilidade, com um sistema de inventário, um sistema de análise de configuração, que faz aquele top 6 e também cruza com o LGPD. Então, essa é a nossa ideia, nós estamos à disposição de vocês podem encaminhar as perguntas, né, pela opção de perguntas, e nós estamos à disposição e também nós até depois, muitas vezes não dá para responder todas as perguntas, nós encaminhamos essas perguntas pelo e-mail depois para vocês. Então, agradeço a atenção e fico à disposição de todos vocês. Está aí. Olá novamente, pessoal. Aqui é Paulo Henrique Dargan falando. Antes de qualquer coisa, eu vi que algumas pessoas colocaram perguntas sobre a questão do áudio. Parece que nesse final, quando trocamos a apresentação para a apresentação do Fernando, algumas pessoas perderam o áudio. Porém, foram casos isolados. A gente confirmou aqui com várias outras pessoas que estavam ouvindo normalmente. Talvez alguma incompatibilidade, alguma questão específica com a produção do áudio do Fernando. A gente já está verificando o que pode ter acontecido. De qualquer forma, assim que terminar aqui o webinar, a nossa equipe começa a trabalhar na edição e vai publicar a gravação do webinar completo, desde a apresentação da doutora Cília até a do Fernando, e lá, com certeza, a questão do áudio já vai estar resolvida, tá? E quem quiser revisitar essa última parte para ouvir, vai poder fazer isso. A gente vai passar agora para a resposta de algumas perguntas. A gente recebeu várias perguntas aqui e vamos tentar até o meio-dia responder o máximo
iniciar com algumas, e vou pedir, por favor, que a doutora Cília também fique à vontade para colaborar. A gente pode ficar até com o microfone de ambos abertos, para que a gente possa trabalhar junto e bater esse papo com o pessoal. Eu vi uma pergunta importante aqui da Isabela Abreu, que disse o seguinte: Paulo, ok, mas será que isso vale para empresas pequenas, né? O orçamento de empresas menores? Deixa eu só achar aqui a pergunta dela de novo, para que eu faça exatamente o que ela perguntou. Eu agora não estou achando aqui na lista mais, mas eu vou passar para uma outra que também é igualmente importante. Daqui a pouco eu volto nessa. Paulo, bom dia. Segundo a medida provisória 869 de 18, o prazo para lei entrar em vigor é 24 meses. Quem perguntou foi a Miriam. E aí ela pede para a gente confirmar se então não seria o caso de, depois dessa medida provisória ser votada, da entrada em vigor da lei não passar para 21. Eu posso até pedir a ajuda da doutora Cecília aqui, mas eu tenho a impressão de que são dois assuntos diferentes. Lembrando que essa MP 869 de 18, ela altera a lei de agosto, mas só para a criação da autoridade nacional. Existe uma divisão aí entre a Lei Geral de Proteção de Dados, ela já foi promulgada e ela entrou em vigor em agosto de 2018. E, portanto, ela tem um prazo de 24 meses a partir de agosto de 18, o que nos empurra para agosto de 20, né, de 2020. Agora, tem uma medida provisória de fato que está aí, que é para a criação da autoridade nacional. E ela vai alterar a lei já existente. Doutora, a senhora vê alguma possibilidade de que isso faça com que toda a lei passe a vigorar só a partir de 21? Não, na verdade, a lei continua para passar a vigorar a partir de 16 de agosto de 2020. O prazo se manteve. Existem discussões acadêmicas nesse sentido mesmo, mas não, a gente entende que a lei realmente entra em vigor a partir de agosto de 2020. Excelente, excelente. Paulo, o Josias Bertanha fez uma pergunta legítima, super importante, que é o número da lei, que é 13.709, né, de 2018, é válido dizer. Outra pergunta bastante interessante é a pergunta do Galeno José Costa e Silva, que ele fala, na proteção dos dados eu preciso proteger todas as informações do indivíduo ou informações chaves dependendo do serviço. Essa pergunta é hiper interessante porque a gente está acostumado com a ideia até um pouco banal do nosso dado pessoal, né? Todo dado pessoal é importante. O dado pessoal, na verdade, ele é coletado, ele precisa ser coletado para uma finalidade específica. E se houver a necessidade de compartilhamento desse dado, o titular precisa saber. Então, assim, a não ser que dentro do tratamento, né, na prestação do serviço, seja efetivamente necessária a publicação desse dado ou compartilhamento, todo dado realmente precisa ser protegido, respeitando o princípio da autodeterminação informativa. Outra pergunta bastante interessante é a pergunta do Vanderlei Mendes. Ele pergunta o tempo de guarda, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Gostaria de saber quanto tempo os dados poderão ser guardados pelo agente controlador. Bem, de acordo com a lei, os dados eles serão eliminados depois terminado o seu tratamento, né? Salvo por obrigação legal ou regulatória, em que ele precise, né, conservar esse dado e outras situações, mas por via de regra, terminou o tratamento, elimina-se o dado, até para poupar de uma eventual responsabilização futura pelo mau uso desse dado. Muito bom, muito bom. Eu achei aqui de novo, já entrando na discussão também, a pergunta que eu tinha falado antes da Isabela Abreu. Ela disse, Paulo, muito bom, mas essas soluções são factíveis com o orçamento de pequenas e médias empresas? Essa questão me preocupa muito, pois o grosso do PIB é composto de PME. Isso é importantíssimo falar, Isabela, porque muito do que a gente discute, eu tenho participado de várias reuniões, né, e muitas conversas com clientes potenciais nossos, e a preocupação sobre o orçamento. Especificamente sobre o Quick Assessment, que eu falei aqui no meio, né, da apresentação, a gente montou uma coisa muito agressiva para poder ajudar as empresas a se organizarem. Por isso a gente se juntou com a Microsoft para tentar fazer uma coisa que fosse o mais abrangente possível e se você tem contato com algum vendedor, seja da Módulo ou da Microsoft, fala especificamente sobre esse Quick Assessment,
e procura saber porque a gente tem condições muito, muito especiais para pequenas empresas e médias empresas também. Porque a gente sabe que esse tipo de orçamento não é muito, e é um sofrimento da área de TI genericamente desde muito tempo, e da área de segurança especificamente é uma discussão eterna, né? O orçamento destinado a questões que têm a ver com segurança, proteção, cybersecurity, etc., sempre ficam muito, muito abaixo do que a gente gostaria, do que a gente acha ideal. Então, procura seu contato, seja na Módulo ou na Microsoft, fala especificamente sobre esse Quick Assessment. Há, inclusive, modalidades em que o investimento, que é bem pequeno, pode se diluir ao longo do seu programa, tá bom? É importante procurar sobre isso. Qual o tempo estimado de realização da avaliação e relatório? O Mário Correia perguntou. Entre a realização e a entrega do relatório, a gente está estimando a média de 2 semanas, Mário. É um projeto realmente muito rápido, busca-se fazer isso de maneira bastante eficiente, porque não adianta querer ficar fazendo um projeto que dure meses e meses para poder ficar só valorizando e cobrando caro. Não é esse o nosso entendimento. Nosso entendimento para o Quick Assessment é rapidamente buscar os caminhos que possam ajudar os clientes a se organizarem para entrar em conformidade, e para isso a gente precisa criar um plano e um roteiro que seja objetivo e que entregue valor rapidamente. Então a gente está fazendo uma média de 2 semanas de execução, e a terceira semana, no final dessas 2 semanas, você já recebe o relatório. É claro que esse valor, esse tempo, ele pode variar para mais ou para menos até, de acordo com o seu tamanho e com a sua maturidade em segurança cibernética. Se você é uma empresa que já tem um mínimo de entendimento sobre o seu parque tecnológico, já tem alguns controles em implantação, esse tempo pode diminuir, porque vai facilitar a nossa coleta de informação com você e entregar para você um relatório consistente em talvez até menos que isso. Se você é uma empresa maior, esse trabalho pode demorar um pouquinho mais, muitas áreas envolvidas, mas a média que a gente está estimando é de 2 semanas de execução. Pessoal, a Maria Antônia fez uma pergunta interessante também. Ela disse que ela tem um pequeno negócio e ela queria saber se ela precisa designar um DPO, encarregado de dados, em razão de ser controladora e de empregar pessoas. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela menciona que a autoridade nacional, ela pode definir hipóteses de dispensa da necessidade de indicação, sim, em relação à natureza, ao porte e o volume da operação. Então, vai, obviamente, recair sobre esse tipo de situação uma ponderação, né? A questão da razoabilidade também. A Márcia Ribeiro perguntou assim, haverá necessidade de criar um código de conduta ética para a LGPD? Eu acho ótima essa pergunta. E eu acho que a gente vai responder juntos, eu e a doutora. Lá na apresentação da doutora Cília, ela disse sobre aquela questão da expansão de práticas, melhores práticas e tal. A lei fala sobre isso. Eu não tenho certeza se ela fala especificamente sobre a palavra código de ética, mas eu acho que ela dá bastante espaço para que se promova, sim, a criação de boas práticas, políticas, etc., para melhorar, vamos dizer assim, essa condição de atendimento. Porque tudo, a gente está falando de um programa que é abrangente, né? Não é especificamente para atender a lei. Você precisa, de fato, o trabalho de privacidade, aquela coisa do privacidade by design. Então, toda a pecinha que melhora isso, que faz com que isso seja mais importante dentro da organização, eu acho que colabora. Perfeito, Paulo. A lei não fala expressamente do código de conduta, mas a gente recomenda que questões referentes à privacidade e à proteção de dados pessoais sejam inseridas no manual de ética já existente das empresas. É muito importante levar em consideração esses conceitos no código de conduta, vamos por assim dizer, das organizações, sim. Legal, excelente. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Doutora, fica à vontade também para ir escolhendo as perguntas aí na lista. Tá joia. Bom, pode falar. Tem uma aqui, doutora, me ajuda a responder essa. Como ficam os dados biométricos que estão custodiados no TSE, se forem realizados acordos de cessão sem autorização do cidadão? Essa pergunta foi do Otávio Cunha.
essas questões referentes ao poder público, elas têm um tratamento um pouquinho, né, diferenciado, mas a autoridade nacional vai se manifestar com relação a como é que vai ficar essa questão dos dados, porque o poder público tem muito dado nosso, né, dado biométrico, agora existem câmeras de reconhecimento facial, e isso, de certa forma, por mais que esteja embutida a questão da segurança pública, a gente entende como um risco para o cidadão, né? Então, a forma de armazenamento, a forma de compartilhamento, tudo isso precisa ser bastante fiscalizado para que a gente fique resguardado. Excelente. Qual a conexão da ISO 31000 com a LGPD, Rodrigo? Ótima pergunta. A ISO 31000 é o framework de gestão de riscos que a gente utiliza, né? E todo o nosso trabalho montado para poder fazer esse atendimento da LGPD, sob a ótica de riscos, a gente está usando a ISO 31000. Talvez seja interessante você buscar, eu acho que a gente pode mandar, estou pedindo à nossa equipe aqui para poder pegar o seu contato e mandar para você um webinar que a gente falou sobre o módulo Meta Framework, algumas semanas atrás. A módulo tem um Meta Framework que cruza atividades de várias normas e frameworks distintos, e é interessante você dar uma olhada nele, porque a gente está cruzando lá a ISO 31000 com a LGPD também, e é dessa maneira que a gente consegue colocar em um ambiente só, sob o ponto de vista metodológico, como fazer determinadas atividades orientadas por um framework para atender uma outra regra. Então, é um trabalho muito interessante que a gente vem fazendo. Acho que você vai gostar de assistir esse webinar sobre o módulo Meta Framework. Vamos lá. Só para fechar aqui, eu estou vendo que o tempo aqui já está apertadinho. A Aline Goulart, ela perguntou, ela disse, gostaria de saber, nas empresas que já estão em fase de diagnóstico ou mais avançadas, qual é a área que o DPO está sendo alocado. Um aspecto importante que a gente prega com relação ao encarregado de dados é a autonomia nas decisões. Então, a gente entende que o ideal é ele responder diretamente à direção, né, ao head da empresa. Inclusive, nesses casos, recomenda-se, inclusive, o DPO as a Service, que são, enfim, escritórios e empresas especializadas em prestar esse serviço de DPO para tornar mais isento todo o procedimento de implementação de proteção de dados nas empresas. Muito bom, muito bom. Tem várias pessoas perguntando se nós vamos enviar os links para a gravação e o material. A resposta é sim, todos vão receber. Já já, logo que termina o webinar, a gente passa para a edição, a nossa equipe sobe uma versão para o nosso canal no YouTube e a gente disponibiliza esse link em todas as nossas redes sociais e o material também, os PDFs das apresentações. Então, todo mundo que perguntou sobre isso, vocês vão receber sim. Bom, tem várias outras perguntas aqui que a gente já tratou em cima. Como a LGPD entende o dado pessoal? Acho que a doutora já tratou isso. Existe exigência legal do CISO DPO? A doutora também já falou isso, a lei também fala sobre a necessidade de ter um ponto focal, porém ela abre aí algumas exceções para quando as empresas podem dizer que não precisam. Acho que vale a pena a gente verificar isso. Enfim, tem algumas outras perguntas aqui que a gente já tratou. Quick Assessment da módulo é apenas para orientação ou disponibiliza a plataforma tecnológica para a criação de canais de comunicação com o cidadão, por exemplo? Felipe, essa pergunta é ótima. A gente utiliza nosso software para fazer o Quick Assessment e quando você estiver já disposto a iniciar um programa, a gente pode colocar, sim, o próprio software que a gente tem e também outras ferramentas em parceria com a Microsoft para atender essa sua necessidade. O Quick Assessment, especificamente, trata de entender os seus desafios e te apresentar o roteiro. Parte desse roteiro poderá ser implantada, inclusive, na nossa plataforma, se você quiser, tá? A lei se aplica só a dados digitais ou também a arquivos em papel? Ótima pergunta, Christian. É claro que ela se aplica a arquivos em papel. Tem muita gente perguntando sobre isso e muitas empresas que também têm fluxos de dados em papel, dados físicos, dados guardados, e ela se aplica sim a esses dados. São dados pessoais que estão guardados em custódia pela empresa e precisam ser protegidos. A sua pergunta é excelente. Uhum. Há alguns dispositivos dependentes da criação da autoridade de proteção. Doutora, me ajuda com essa.
a alguns dispositivos dependentes da criação da autoridade. Como está o andamento da medida provisória? Bom, a medida provisória ela ainda não foi votada, né? Ela ainda está sendo definida, essas questões da autoridade. Inclusive, a gente aguarda ansiosamente que a autoridade seja criada para que vários pontos que ainda estão omissos com relação à lei sejam, enfim, iluminados e a gente possa ter uma discussão com relação ao que precisa efetivamente, o que precisa fazer de maneira muito mais exata. Legal, legal. Agora eu vou responder aqui a pergunta do André, que até voltou aqui um comentário para a gente. Poxa, não responderam a minha pergunta, André. A gente responde a pergunta de todo mundo. O André perguntou sobre essas questões de formação para DPO. Ele fez uma pergunta acadêmica, disse que é formado em Direito e está procurando formação. Acho que é importante que as empresas estejam investindo em conscientização, capacitação. E a sua pergunta é muito pertinente, André. Sou formado em Direito, também formado em Ciência da Computação. Queria saber se vale a pena investir nesses cursos de Data Protection Officer, etc. André, eu diria que sim. Tem a Módulo propriamente não está oferecendo nenhum curso desse, mas tem vários parceiros nossos que estão, alguns escritórios de advocacia, algumas faculdades. Eu acho que vale a pena sim investir. Já faz bastante tempo que a gente fala sobre conscientização e aumento, não é, da força de trabalho, vamos dizer assim, no Brasil, que entenda sobre as questões de proteção de dados, cibersegurança, e não é nenhuma novidade que esses temas estão entrando em evidência cada vez mais no Brasil e no mundo inteiro. Então, sob o ponto de vista de dando a minha opinião aqui em relação à carreira e à formação, eu diria que é um bom investimento, sim, saber sobre questões de cibersegurança e não apenas de proteção de dados, mas em outras formações de cibersegurança sob o ponto de vista gerencial e sob o ponto de vista de gestão, tá? Fica a minha opinião aqui para você. Paulo, vou contribuir com essa também, do André. Embora não seja obrigatório, né, nenhum tipo de especialização para ser encarregada de dados, eu concordo que é importante se munir desse tipo de conhecimento o máximo possível, ler bastante. Existem realmente cursos bastante interessantes sobre essa função. É válido. Muito bom, muito bom. Pessoal, a gente passou um pouco do tempo, mas acho que valeu a pena porque eram muitas perguntas. Se por acaso sua pergunta não foi respondida aqui, não se aflija, a gente vai responder você por e-mail na sequência. Muito obrigado pela participação de todos. O webinar foi um sucesso, a gente está ainda com muitas pessoas aqui até agora. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia, um bom fim de semana. Um abraço. Obrigada a todos, obrigada a Módulo. Abraço, gente. Boa tarde.